porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Desperta Arapiraca. Olá, queridos. Graça e paz do Senhor Jesus. Que Deus os abençoe poderosamente. Estamos começando mais um episódio. Desperta Arapiraca. E hoje estou recebendo um convidado especial. Meu querido pastor Willamis. Maravilha. Glória a Jesus. Pastor da Assembleia de Deus, Ministério... Projeto em Família. Projeto em Família. Em Família. Assembleia de Deus, Projeto em Família. Maravilha. Nosso querido pastor Willamis é casado com a pastora Rosa Santos, Isso. não é isso? Quantos filhos, pastor? 3 filhos. 3 filhos. 3 filhos. Deus tem nos abençoado, né? Nessa oportunidade. Bênção. Estamos com uma obra já evoluída, Deus, assim, fazendo coisas maravilhosas e proporcionando proezas em nossas vidas nesta oportunidade. Amém, glória a Jesus. Que bênção. Então, a igreja fica localizada onde? Fica na rua Claudete Maria de Melo, Sim. hoje atualmente número 340, aqui no bairro Itapuã, próximo à UPA da cidade, fundo do Clube Professor, que é onde, particularmente, quando tudo iniciou, Sim. sabe? Nessas mediações que Deus Ali, fez aquele nascer local essa obra. É maravilhoso, né? Maravilhoso. Porque tem ali a área verde já. Maravilha. A igreja. É praticamente o, Coisa linda. o É o quintal, jardim da igreja. É o jardim da igreja, né? O que é maravilha. E aos fundos do clube, né? Do Clube dos Professores, Clube que dos inclusive Professores. nós tivemos a oportunidade de realizar alguns eventos lá, como vigília. Que Fizemos bênção. algumas eventualidades lá. Então, um lugar Power maravilhoso. mesmo, bênção Perto pura. ali, Brasília, Itapuã, É, tudo pertinho. no centro, né? Pois é. No centro da vontade de Deus. Glória a Deus por isso. Amém. Eu estive ontem com a minha esposa passando por lá, Sim. aí encostei ali em frente à igreja, desci, fui andar com Sim. o meu filho pequenininho. Aí minha esposa ficou olhando a igreja, olha, eu vou entrevistar o pastor. Maravilha. O pastor é bênção aí. Na Graças a Deus. verdade, quando nós iniciamos aqui, era uma proposta, a princípio, evangelística, sabe? Sim. Porque como a gente já fazia um trabalho itinerante, que eu vim da itinerância, eu aceitei Jesus com Sim. 11 anos de idade. 11 anos. 11 anos de idade, Isso. na Assembleia de Deus da Missão, lá na Formosa, em Maceió. Maceió. Sabe? Passei poucos Maceióense? meses. Isso, Ah, muito maceióense. bem. E aí passei pouco tempo por conta que a família que nos conduziu, né, teve que retornar para Belfor Roxo. E aí, por essa razão, eu não pude continuar porque a gente reconhece por intermédio da palavra que é melhor de 2, porque se um cair, o outro levanta. Isso, é melhor. Num Tem estado né? solitário, espiritualmente falando, né? Por conta, não tinha essa cobertura de uma pessoa para Sim, poder puxar, sim. eu particularmente tomei liberdade de dar um tempo. Até um dia receber um novo convite, um contraste, um pouco de um contraste, que quando eu voltei para a igreja, não foi para a Assembleia. Por incrível que pareça, eu voltei, mas renovei minha aliança na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Olha o contraste. Mas cooperou, né? Cooperou, para o eu fiquei crescimento, 3 anos lá, crescimento, sabe, a bênção. ponto de Deus nos permitir abranger o conhecimento, né, desenvolver o ministério, principalmente da palavra, né, porque a palavra Sim. é fundamental e nós não dispensamos, independentemente de religiosidade, nenhuma religião que verdadeiramente preze por uma palavra cristocêntrica. Que bênção. Entendeu? Quando fala nesse contraste, eu entendo, porque a Assembleia de Deus é uma igreja pentecostal. Pentecostal, é essa visão que eu quero Histórica. compartilhar. Isso, E- do e- pentecostal exato. para um tradicional. Exatamente. Entendeu? E a Adventista Pra hoje- tem uma outra forma de Isso. visualizar a questão dos dons Apesar que espirituais. hoje nós temos a modernidade, né? Tem muitas obras que elas foram reformadas, né? Sim, sim. Obras que ficaram pentecostais e aí, graças a Deus, porque muito tá tendo a oportunidade de apoiar na humanidade e proporcionar conforto para todos que Verdade, desejam verdade. encontrar a Cristo. Então, pastor, que bênção. Já trouxe alguns elementos da sua vida pessoal, Amém. mas eu queria saber, com uma riqueza maior de detalhes, se converteu aos 11 anos Sim. lá em Maceió. Sim. A família, ela se converteu nesse mesmo período também? Bom, para falar a verdade, relacionado à família, eu fui primeiro crente em casa. Sim, Certo? o missionário. Eu Menino missionário. eu fui um investidor do reino dentro de casa. Que E bom. tive a oportunidade de, um dia, nesse período de quase 3 anos, em uma das minhas ministrações, pregando justamente sobre perdão e salvação, Sim. eu ganhei minha mãe para Jesus, Que bênção. sabe? Na minha ministração. Numa oportunidade eventual de Dia das Mães, na época. E aí, de lá para cá,
Deus, né, pela misericórdia dele, firmou ela e ela é crente. Meu pai teve a oportunidade de aceitar Jesus no Corpo de Bombeiros de Maceió, num culto que era realizado lá. Maravilha, né? E meu irmão também, que aceitou Jesus. Infelizmente, ambos, tanto quanto meu pai e meu irmão, deu uma afastada, né? Estamos ainda trabalhando em oração, né, para Deus restaurar a vida deles, né, na presença do reino de Deus. Mas minha mãe ainda prevalece. Hoje, diaconisa, por incrível que pareça, da Quadrangular. Que bênção. Então são duas colunas da família. Duas colunas, né? Duas colunas. Sustentando. Deus tem abençoado. E Deus vai. E é uma referência em nossas vidas. Amém. Então, na igreja, foi na Assembleia de Deus Missão, né? Passou um tempo lá. E essa referência que você teve, vou chamar de você porque é um jovem. Tudo bem. Essa referência que teve, que chegou lá na igreja, depois eles precisaram sair, né? Sim. Mudar de cidade. Sim. Então, eles foram as primeiras referências? As primeiras referências. Primeiras referências foram na minha vida. Depois, quando eu tornei a congregar, né, definitivamente, como eu citei, na Igreja Adventista, fiquei por 3 anos, até encontrar a minha digníssima esposa, antes como uma simples amiga. Lá na Adventista mesmo? Não na Adventista, por incrível que pareça. Sim. Ela fez parte de um outro ministério, que foi a Assembleia de Deus Nova Dimensão, pastor Eliezer, um amigo. Deus abençoe. Se quem estiver nos acompanhando nesse vídeo, com certeza vai ter a oportunidade de compartilhar isso com ele. 4 cantos aí do mundo. Não é verdade? E aí o que é que acontece? Aí ela teve um encontro com Jesus nessa igreja e eu recebi o convite por ela para poder fazer uma visita. Como eu ainda pertencia a Adventista, a gente fez uma troca. Você vem na minha e Muita gente faz isso, né, pastor? E eu vou lá na sua. Moral da história, né? Eu não consegui puxar ela para Adventista, mas ela me puxou para a Igreja Assembleia de Deus Nova Dimensão. E aí, um dia que eu estava acompanhando um culto discipulado, que era justamente uma preparação por ela ser nova convertida, de preparação para batismo. Era um discipulado de preparação para batismo. E aí eu ouvi o pastor Eronildes, que bacharel em teologia na época. Eu lembro do pastor, né? Eronildes. Aí o que acontece? Fala bastante dele. Isso, aí ele teve... Inclusive, ele foi professor, né? Até da escola Fafiteal lá, em Maceió. E aí o que acontece? E ele pregando sobre que de uma fonte não pode jorrar 2 tipos de água. E ali aquela palavra foi o ápice, sabe? Foi o impacto final para que eu recebesse uma metanoia na minha vida. E que a mensagem que eu não só recepcionasse aos meus ouvidos, ela descesse ao meu coração para que eu pudesse executar. Que bênção. Então, conheceu a esposa e nesse local, na Assembleia de Deus, Nova Dimensão. Lá no Vegel do Lago. Que tem uma liturgia muito parecida com a Assembleia, né? Uma Assembleia da Missão, isso. Então, cresceu ministerialmente. Cresci lá, fiquei um bom tempo lá. Serviu como obreiro? Não como obreiro, eu ainda era membro lá e fazia parte dos departamentos, que era muito jovem. Muito jovem. Sabe, né? Eu estava aí atravessando a fase entre 13 e 14 anos de idade. Por incrível que pareça, nesse período, foi o período que Deus construiu a minha família. Porque houve um episódio na época, e aí, por essa razão, por questões pessoais, certo? Que resultariam em familiar também, foi quando iniciou meu relacionamento com a minha esposa, como em namoro, noivado e casamento. Começaram jovens. Namoro. Falar a verdade, nem podíamos nem casar ainda. E Deus permitiu essa situação. A Bíblia diz que tudo contribui para o bem. Né? É um resumo da referência da palavra. E tanto eu e minha esposa somos, hoje, graças a Deus, colado no outro. Nós temos hoje, vamos completar agora 27 anos de casado. 27 anos. Eu tenho 39 anos de idade. Para você ter uma ideia. Caramba. Sabe? Meu filho, o mais velho, ele tem 20. Mais tempo do lado da esposa do que com a mãe, né? Não é verdade? Justamente. Né? Apesar de que a minha mãe e meu pai foram um apoio muito grande em nossas vidas, tanto para mim como para minha esposa, sabe? E aí a gente, em todos os troncos e barrancos que enfrentamos, nós tivemos a oportunidade de progredir familiarmente e também, não vou falar uma expressão de provar, mas de apresentar, né? Que verdadeiramente, quando as pessoas fazem valer o amor ao próximo de verdade, conscientemente Deus solidifica, sabe? Verdadeiramente um relacionamento, quando 2 querem. Reconhecemos que a palavra diz que não andarão 2 se não houver concordância. Sabemos que em qualquer relacionamento familiar existe altos e baixos. Ninguém é blindado para ser um super-homem ou uma super-mulher.
sabe? Cada um tem suas falhas, tem suas necessidades, tem seus problemas, mas também tem os seus progressos. E foi com esses altos e baixos, esses aprendizados, que nós obtemos a oportunidade de crescer. 27? Quase 27 anos já. Quase 27 anos. 26 então. anos nós completamos agora, no dia 19 de agosto do mês passado. Então já é uma autoridade para falar sobre casamento, Maravilha. sobre família. Deus constituiu, de fato, esse ministério. Verdade. E entregou em suas mãos para falar, porque tem propriedade para falar. Isso, né? isso. Verdade. Eu percebo que, como se converteu aos 11 anos, passou um pouquinho de tempo fora da igreja e depois retornou? Não, eu permaneci na igreja. Para falar a verdade, quando nós iniciamos o relacionamento, a gente enfrentamos um período, né, de que, assim, por sermos nós dois de menores, teríamos que termos a bênção dos pais, não só fisicamente, como também o sistema jurídico para poder alinhar o casamento. Permitir, né? Vocês eram fazer tudo isso. E, quer queira que não, nós vimos uma linha, porque hoje nós vivemos um século que tudo pode, né? Tudo pode. Antigamente, nós não tínhamos esse tipo de mensagem. Antigamente, quando se tratava de um relacionamento conjugal, independentemente da idade, de condições, de qualquer situação, era evidente que, uma vez que um casal se relacionasse, mesmo no tempo ou precocemente, eles eram tipo como assim, obrigados, alguns obrigados por força pessoal, outros não tinha esse pela De necessidade. juntar, não, né? Tinha que oficializar. Justamente, tinha que Mais oficializar. ainda. Justamente. Aí então, a família, então já que vocês querem, já estão decidindo, tem que casar. E, então a gente vinha de uma linha de, antigamente, os jovens eles têm a oportunidade, eu digo isso no mundo, né? De fazer prova, experimenta, né? E é aí onde mora o perigo. Porque Exatamente. de experimentar resulta, infelizmente, em uma situação que não tem um relacionamento, nem sequer um casamento. Bebe de tanta água ou diferente família que vai dar uma... não solidifica a família. Desarranjo intestinal. Não, de justamente. tanta água diferente que bebe. Fica uma família doente. Desgasta. E sensível, a ponto de desmerecer um ao outro em qualquer instância. O meu namoro, eu namorei 2 vezes na vida. Sim. A ex-namorada e minha esposa, né? E, assim, a experiência do namoro, o meu sogro, que também é meu pastor Irineu, Sim. ele foi bem ferrenho comigo, né? Eu a conheci no cursinho pré-vestibular, já era pregador, um jovenzinho de 17 para 18 anos, né? Pregando a palavra, dedicado. Sim. Que eu me converti próximo da sua idade também, com 12 anos, e assim, eu nunca saí da igreja, sempre fui bem ativo, bem dedicado. E quando conheci a minha esposa, ela morando na zona rural e eu morando aqui em Arapiraca, né? Mas ela sempre vinha para Arapiraca, as coisas se moviam para cá. E para começar a conversar com ela, eu tive que conversar com o sogro. Foi árduo, né? Eu aprendi a dirigir carro, eu levava o meu colega, né? Um amigo que fazia vela, e eu não sabia dirigir. Aí íamos com o carro do meu pai. Ele ia dirigindo e eu ia do lado. Sim. E a gente ia uma vez na semana, à noite, para o culto. Ele me colocava para pregar, terminava, a gente ia jantar, Jean, a gente jantava e conversava bastante. Ele me deixava uns 10 minutinhos finais para eu ficar com a minha esposa, sim, conversando na frente, e ele ali meio que fiscalizando. Sim. Ou seja, não tinha muita proximidade, né? Não tinha muita liberdade, não tinha, né? Não tinha essa liberdade. Justamente esse ponto que eu quero estar deixando bem claro aqui, porque a gente, particularmente, a gente viveu muito isso. Eu vivi, né? Você também viveu isso, sim, e muita gente viveu. Hoje, as pessoas não vivem muito isso, né? Pelo contrário, eles têm liberdade de sobra. Pastor, eu dizia, olha, eu tenho um convite para pregar na igreja tal, eu queria levar a Iris, né? Aí ele falou, quando vocês casarem, você leva. Aí eu, meu Deus, terá tempo igreja suficiente. Estou chamando para ir para a igreja. Para a igreja. Né? Não, quando você casar, você leva. Pois é. Então, aí o que acontece? Agradeço até hoje. Pastor, muito obrigado. Maravilha. O casamento foi muito bem preservado. Foi bem instruído. Então, aí eu posso declarar assim, nossos pastores, eles apresentaram essas condições. Sim. A ponto que o pastor chegou e disse, olha, eu sei que aconteceu muitas coisas na vida de vocês, mas vocês decidiram viver uma vida familiar, estamos aqui para apoiar, né? Mas tem que cumprir a risca
tudo que é necessário para, né, viver a disciplina, tudo isso, porque a gente teria que viver o que pregasse e pregar o que vivia. Sim, exatamente. Né? Senão não seria resultante para o nosso trabalho hoje ministerial. E aí, quando eu conheci minha esposa, eu, nessa mesma linhagem, muito crente, vindo de uma linha, né? E ela recém-nova convertida e foi minha primeira namorada também. Olha que Tá bênção. certo? Minha primeira namorada, inclusive, né? Às vezes, quando a gente está ministrando, que ela entra nessa área e que cita, ela disse que até hoje, quando se recorda a primeira vez que ela veio me dar um beijo, né? Ela até disse assim, eu fui dar um beijo nele, mas aquele beijo extravagante. Porque quem nunca namorou, quando vai beijar, é o famoso selo, né? É só o selo. Não, ela veio logo aquele beijo extravagante. Aí ela conta, sabe, isso com alegria, né? Pois é, a mulher dizer, eu fui a primeira namorada. Na verdade, ela disse que ela lembra até hoje, disse que eu empurrei, ela disse, não me beija assim não. Sabe? Não beija assim, não. Crente não beija assim. Tá vendo? Sabe? Por conta da pureza. Sim. Da pureza, da aplicação da palavra, tudo na ordem e na decência da palavra de Deus e também da cultura familiar, que isso reflete muito na vida do ser humano. Que maravilha. Então, foi ali constituído esse matrimônio, aí começou a se dedicar mais, né? Sim. Agora casado, eu vou ser mais responsável com as coisas, com a igreja. Verdade. Trabalhando e ao mesmo tempo servindo. Como começou esse chamado ministerial para servir como obreiro? Quando eu era bem jovem, muito bem antes de iniciar o processo ministerial, eu conheci um rapaz que ele iniciou um momento musical, porque a princípio foi o louvor que chamou a minha atenção. Sim. Foi a área musical. E aí eu tomei aquele interesse de aprender, né, de me dedicar. Eu me recordo que eu pedi ao meu pai que ele me comprasse um teclado. E na época o meu primeiro teclado foi um Casio CA-110. Os jovens não sabem o que é isso, sabe? De hoje, sabe? E aí eu peguei o teclado novo, bonito, e eu olhei, maravilha. Com 13 meses eu descobri que o teclado não era suficientemente para poder suprir as necessidades. Sim. Para mim e para a obra. E aí, sabe, fiquei meio que traumatizado, porque quando a gente aprende alguma coisa e busca a inovação, a gente quer o melhor. E eu particularmente vim de uma linha de família simples, sabe? Pessoas que ralavam para trabalhar, pessoas que, sabe? E eu não podia exigir do meu pai. E aí, no momento oportuno, eu tive a oportunidade de congregar numa igreja que tinha um outro instrumento e eu fui desenvolvendo. Na oportunidade... Passou do teclado para outro instrumento. Aí fui desenvolvendo e fui tocando. Como todo músico, as 3 primeiras notas pé de galinha, né? É a famosa nota pé de galinha, dó, fá, sol. E aí eu já desbravava alguns louvores da harpa, algumas coisas. E aí eu cresci no evangelho, mas nessa aplicação musical, certo? E através da música foi que veio o desenvolvimento da palavra. Porque por intermédio do louvor, eu entrei acompanhando alguns amigos, pregadores, evangelistas, presbíteros, missionários, e até convidado por outros palestrantes e pregadores de outros ministérios para acompanhar. Era uma viagem, era sertão, era aqui no Agreste mesmo também, entre áreas circunvizinhas, a um ponto de o Senhor ele nos permitir ir para outros estados. Ainda não fui em outro país. É uma observação, né? Ande com pessoas que pregam a palavra. Tu vai aprender a pregar por osmose. Um prega aqui, outro prega ali, de repente você está pregando e nem sabe como é que aprendeu. E vai colhendo, vai absorvendo aquilo, né? Vai absorvendo e você vai forjando a conduta. É verdade. Né? Porque você vai andando com pessoas de Deus, pessoas boas, né? Pessoas que prezem pela palavra, pessoas que prezem pelo louvor, pelo segmento de Cristo, e você vai ter uma conduta abençoada. Aí passou a ser convidado para os lugares. Aí, quando eu comecei a receber convite, aí sempre fortalecia a área musical da igreja. Gostei, dá para participar de um culto de adolescente, de senhores, vamos tocar. E às vezes você sabe que músico ele interage. Sim. Aí conhecia outros, mais 2, 3, e aí a gente foi fortalecendo a área musical. O desenvolvimento veio quando eu passei, em um curto prazo, uma fração de uns 4 anos, no Tabernáculo do Deus Vivo, em Maceió também, sabe? E aí a gente desenvolveu o Pentecostal. Aí onde veio... O Tabernáculo Deus Vivo é uma igreja lá em... Hoje Maceió. Hoje eu não sei se ela está ativa ainda, sabe? Mas depois que em 2012
o pastor da obra, ele faleceu, Sim. a obra ela meio que deu uma estacionada um pouco, sabe? Ela foi levando, mas eu não sei Sim. quais as condições da igreja hoje. Mas foi uma escola para mim, foi uma escola, sabe? Depois fui para uma igreja de um pastor amigo meu, porque como ele... eu fiz parte dessa igreja e me desliguei por essa eventualidade, e a igreja praticamente ela se desfez. Eu participei de uma igreja por nome Igreja do Senhor Jesus Cristo, Ministério Profético, pastor Edson Pinto de Moraes. E ali eu fiquei 4 anos, e ali foi onde entrou, reforçou, melhor dizer, a palavra, entendeu? Porque foi aí onde foi o desenvolvimento evangelístico e missionário na minha vida. Deus foi moldando e dizendo, olha, Foi você me guiando. canta, você toca, mas eu quero você Na palavra. Na palavra. coisa. Na Vai palavra. desenvolver a palavra, ministração, né? Foi verdade. E os filhos nesse tempo aí? Bom, quando aí, eles surgiram? nesse tempo, meu filho, a gente só viu, eu com a minha esposa só viemos ter o nosso primeiro filho com 3 anos de relacionamento. 3 Porque anos. ela foi diagnosticada com útero virado e infantil, que é um problema Sim, de muitas mulheres nos dias atuais que impede a muitas de engravidar. E, de repentemente, nós somos surpreendidos, porque a medicina disse assim, não engravida. Não há probabilidade nenhuma dela engravidar. Aí eu pensei, não, se não engravida, para que evitar? Né? E aí a gente foi levando a nossa vida natural, certo? Até que fomos surpreendidos. Ela, de repentemente, sabe, sentiu algumas contrações, umas dores, uma coisa estranha no organismo. E, ao testar, identificou que ela estava grávida. Olha só. Sabe? 3 anos após o início do nosso relacionamento. Veio o Wilbert, né? O meu filho mais velho. Hoje ele tem 22 anos, sabe? E aí... O tempo voa, né? E o que é que acontece? Bebê de repente já está com 30. Não é verdade? E aí o que acontece? Hoje casado, viu? Olha casado, só. Não tem filhos ainda, mas estamos na fé, viu? Estamos na expectativa, né? Tá querendo ser vovô mesmo. Nunca né? é jovem demais para querer ser vovô, né, pastor? Vovô de cabelo preto. Não é verdade? Vovô de cabelo preto, o senhor tava... Pois né? eu já perdi já. Aí o que acontece? Sei que daí ele nasceu e a perspectiva era essa. Já que ela não podia, a médica, que na época fez o parto da minha esposa, ela disse assim, olha, eu não sei como é que você deu luz a essa criança. Isso há muito tempo atrás. Aí ela disse assim, por essa razão, eu lhe indico que você não tem condições mais de ter filho. Eu tenho que lhe operar aqui para você não ter filho mais. Mas o filho nasceu saudável, Saudável, sem problema algum. sem problema algum. Aí ele disse, olha, nasceu, mas assim, teve os riscos porque ela desencadeou uma gravidez de risco, apesar da criança ter nascido saudável, Sim. mas que quase comprometeu a vida de ambos ou de um ou outro, sabe? Aí, por nos Terrível. precavermos de não eventualizar em uma segunda gestação, outra situação aí ela aconselhou a ela operar. Operou. Então, nessa igreja, Tabernáculo dos Vivos, que esse pastor Eloy Freire era conhecido como Sim. profeta, eu estou lá recepcionando um amigo nosso de Recife, que inclusive do Corpo de Bombeiro de lá também. Esqueci o nome dele, porque ele veio indicado por um pastor de lá. Sim. E aí eu me recordo que o pastor Eloy olhou para mim e disse assim, Willamis, cadê teu outro filho? Ele era bem, assim, bem solto na profecia, bem íntimo, sabe? E ele falava mesmo pelos cotovelos, falava que dava na telha, sabe? Porque ele sabia que aquilo que ele ia falar era uma revelação de Deus. E aí eu disse, eita, profeta, não tem. Eu considerava ele como profeta. Ele disse para mim, pois vai ter. Aí eu disse, meu Deus. Aí lá vem na mente, né? A cirurgia. Aí eu pensei, meu Deus, mas para não embargar o profeta, para não atrapalhar, não quebrar aquela perspectiva, porque eu fui apresentar ele a uma família, né? Sim. E de repente frustrar com uma situação de que a mulher é operada. Como é que vai ser esse negócio? Né? Como é que vai surgir? Para não murmurar, que a palavra, né, nos diz que a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas a certeza do que se espera, e manda-se fazer prova da profecia e não do profeta. Eu fui mais ousado que ele. O profeta foi ousado em dizer que iria ter outra criança. Sim. Mas entrou uma unção de ousadia na minha vida e eu fui bem espontâneo. Eu acho que o próprio Senhor, permitiu que a minha boca fosse aberta naquele momento para perguntar para ele, tá bom, profeta, mas me diga, quando vai nascer a segunda criança? Essa foi a pergunta que eu fiz. Isso não sai nunca da minha mente. E ele olhou para mim e disse assim, quando esse, que era o meu filho era o meu primeiro filho. Primogênito. Ele disse, quando esse fizer 7 anos, o outro nasce. Por incrível que pareça, meu amigo. Meu Deus, foi certeiro esse, viu?
Meu menino tinha 6 anos, minha esposa já estava grávida do segundo, sem que soubesse. Quando foi... Isso desencadeou novamente os problemas de gestação, sabe? Asma, porque uso de corticóide, entrada direto no hospital, sabe? Um acompanhamento extremo, quase aos 9 meses, completo, no Hospital Santa Mônica, sabe? E quando ela chegou lá, o médico olhou para ela e disse... Aí ela foi, sentindo umas dores, umas coisas, fez os exames, detalhe, e nenhum dos exames dava como grávida. Ela dizia, eu sinto as mesmas coisas que eu sentia quando eu estava grávida do Wilbert. Mas agora eu sinto, faço os exames e não dá nada. Como é que é isso? E isso ela foi sozinha para o hospital, a conselho de uma irmã, e chegando lá, no Hospital Santa Mônica, Maternidade Santa Mônica, que é um hospital de risco. Aí o médico olhou para ela na recepção, sem que ela desse ao menos uma palavra, disse, essa jovem aí, coloque ela numa cadeira de roda urgente, que ela está grávida e a gravidez é de risco, sem fazer exame nenhum. E dali por diante fizeram uma pélvica, e por intermédio de uma pélvica, foi que identificaram a criança. Agora me diga, meu pastor, onde era que estava a criança? Meu Deus, não estava num lugar convencional. Não, né? A criança estava sendo gerada nas trompas. Nas trompas. Meu Deus. Aí o médico veio com a notícia. Eu tenho uma notícia boa e uma ruim. Qual é que você quer primeiro? Ele disse, me conta logo tudo de uma vez. Ela disse, a boa é que você está grávida. Ela ficou surpreendida, porque de qualquer forma é uma alegria, mas foi um cumprimento da profecia. Exato. E ela disse, a ruim? Ele disse, a ruim é que ele está gerado nas trompas. E nesse lugar que ele está, não pode ser gerado. Nós precisaremos tirar. Ela disse, antes, eu gostaria que o senhor me permitisse que eu ligasse para o meu esposo, para eu contar a notícia para ele, porque eu vim sozinha. Isso não tem problema, cedeu. Isso ela fez a ligação, né, da logo no início. E aí, quando ela ligou para mim, eu estava no ensaio com o pastor Mauri, que ele estava se preparando para uma gravação de um DVD na época. E eu estava na igreja congregacional, participando do ensaio, para a preparação da gravação desse DVD. E aí o telefone tocou, eu atendi, ela disse, olha, eu estou na maternidade. Eu disse, pois não. Ela disse, eu estou grávida. Eu disse, que maravilha. Então Deus cumpriu a promessa. Eu pensei logo assim, sabe? E era justamente na contabilidade que quando meu filho fizesse os 7 anos, o outro ia nascer. Ela disse, só que tem um detalhe, a criança não está no local ideal. E querem tirar a criança. Eu lembro como hoje eu disse para ela, eu disse, faz o seguinte, sai do hospital agora e vem para casa, tá certo? Eu estou terminando o ensaio, mas vou levantar uma oração aqui, que só estava com os pastores, amigos. Nós vamos levantar um clamor. E eu disse para ela, que foi a palavra mais forte que eu pude declarar naquele momento para ela, foi quando eu disse para ela, se Deus colocou, nós não pedimos a criança. Foi Ele que disse que você teria. E se Ele colocou, Ele vai ser o responsável para colocar ele no lugar. Meu Deus, e essa criança seja gerada. Da confiança em Deus. Da profecia. Deus que prometeu. A palavra, ela tem poder, meu pastor. Pois é. A palavra tem poder. E a gente tem que aprender essa lição, sabe? Tantas pessoas usam o poder da palavra para o mal. Por que não usar por bem? Exato. Né? Quer dizer que só pega a maldição. Só pega a maldição. Se abençoar alguém, não vai pegar. Não é? Pois é. É as guerras que as pessoas têm enfrentado nos dias atuais. E aí ela veio embora. Alguns dias depois da segunda semana, eu tomei liberdade de acompanhá-la em uma outra ultrassom. Agora, uma ultrassom, não do hospital, mas agora particular, para poder ver como era para enxergar o cenário de tudo que o profissional da medicina tinha falado com ela ali, para ver se realmente nada tinha acontecido ou se houve alguma mudança. Estávamos na fé, em oração, em campanha, apresentamos o pedido de oração no geral e Deus levantou pessoas maravilhosas e nos ajudou. Quando fizemos o exame, para a glória do Senhor, a criança estava no lugar para ser gerada, sabe? E quando meu filho ele completou 7 anos, que o meu filho completa em março, o meu filho mais velho, em abril do ano consecutivo, o meu filho William Dariel nasceu. E aí cumpriu a profecia. Que maravilha. Cumpriu Agora, a profecia. Veja, pastor, a importância da preservação da vida. Verdade. Estão se banalizando tanto, né? Vai correr um risco a mulher, vai passar uma gravidez aí complicada, tira, né? E ela foi eu lembro que ela foi lá pro hospital e Deus marcou um encontro com a mesma mulher que tirou a primeira criança. Com a mesma doutora que tirou, fez o primeiro parto, foi tirar a segunda e ela foi até tomar uma satisfação. Aí você não disse que eu não ia engravidar mais? Você não disse que me operou? Meu Deus. E a mulher fez mais uma vez
O parto dela que foi cesáreo pela segunda vez e disse, eu não sei nem o que é que eu vou tirar aqui. Sabe? Eu não sei nem como é que você gerou, mas vai explicar? E aí ela teve a segunda, mas opere logo porque eu não tenho condições, não quero, porque por razão do sofrimento, tanto na primeira gestação como na segunda, ela pediu para que ela definitivamente retirasse tudo, para que nada permitisse que ela voltasse a engravidar. Pela terceira vez... eu estou fazendo as contas aqui dos filhos, né? Pela terceira vez, eu estou em Recife, diante do pastor, que nessa eventualidade que eu apresentei ao pastor Eloy, esse outro jovem foi formado como um pastor na região de Pernambuco. Sim. E ele olhou para mim e disse assim, ainda tem uma menina para chegar. É uma coisa bem, sabe? Que quem olha diz assim, poxa, isso aí é estranho demais, sabe? Mas aí, reconhecendo que... Quem não podia no primeiro, meu Deus. Não podia no primeiro, né? Aí operou do primeiro, reoperou do segundo. E agora vem a terceira. E queríamos aquela expectativa. Bom, eu não fui tão ousado de perguntar para ele quando seria a outra, né? Sim. E eu digo, então... já sabe o que Deus vai fazer. Entrega na mão do Senhor É. e vamos ver o que é que vai acontecer. Certa feita, minha esposa disse, um dia que Deus nos der uma casa própria, eu pego uma criança para cuidar. Não importa. Que o maior prazer dela era ter uma menina. Uhum. E na oportunidade, Deus nos confrontou e mais a ela mesmo. No dia que nós estávamos, há 6 anos atrás, quando nós estávamos agradecendo a Deus uma chave da nossa casa, né? A gente estava nos alegrando com o documento, entrando dentro da propriedade. O telefone tocou e foi alguém lançando uma proposta para a gente conseguir uma família para para a adoção de uma criança. E aí nós conseguimos, porque nós estávamos em construção, conseguimos um casal de uma reputação boa, financeira, para poder ficar com essa criança. Por incrível que pareça, na semana das contrações da mãezinha dessa criança, ela teve a oportunidade de ser surpreendida pelo casal que a gente tinha identificado, né, para ser os pais principais, Sim. de não querer mais. Ou seja, eles desistiram da criança. E aí veio a bênção. É a nossa Thalita Rachel, que nós recebemos, a criança do coração, tá certo? A nossa filha, que nós amamos muito e, né, é uma coisa maravilhosa, é uma coisa surpreendente. É um amor incondicional, sabe? Como de filho do sangue. O primeiro filho tem 22. Aí o segundo tem 15. 15 anos já. E ela tem 6. Que ia nascer com 7 anos do primeiro, Isso, né? justamente. Tem 15. Ela? E ela tem 6 anos. E ainda tem mais? Não, no caso só zerou. 3. É. Muito bem, já estava contando 4 aqui. Não, só os filhos da fé agora. Agora sim. Só os filhos da fé, que não são poucos. Pois é, graças a Deus. E Amém. esses aí é que dão uns trabalhozinhos abençoados, né? Então, meu pastor, para só eu concluir aqui, aí nós víamos numa linhagem dessa obra do Senhor Jesus Cristo, e eu fazia a obra itinerante pelo campo de Maragogi, São Bento. Sim. Até que o pastor de Conheço lá... São Bento, já fui na Isso. Assembleia lá. Então, aí o que acontece? Aí até que eu, de lá, fui indicado fui fortalecido no meu trabalho ministerial na área itinerante. Aí fui para Belo Horizonte, fui para São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, sabe? Pernambuco, Fortaleza, Sim. Paraíba. Fiz uma área não só regional aqui de Alagoas, como fora. E voltava para Maceió, né? Viajava e voltava, sabe? Às vezes eu viajava só, com os palestrantes, outros eu viajava com a minha esposa e poucas vezes com meu filho, porque eu sempre deixava com a minha mãe, por essa razão. A logística era muito grande nas viagens. Justo. E às vezes a gente não sabia o que queria enfrentar. Muitas das vezes encontrava na itinerância. Hoje é confortável. Hoje o pregador, o levita, ele pede um hotel, pede uma pousada confortável, um ar-condicionado. Antigamente não. Antigamente a gente pregava pelo amor, extremamente, falando assim, e deitava em qualquer canto, até numa calçada, numa rede, numa esteira. Não se preocupava. Aquela questão, né? Deus abençoava Sim. e você não estipulava nenhum tipo de valor. Não estipulava. Eu tenho uma experiência, fizemos a festividade da nossa igreja. A nossa igreja vai fazer 4 anos agora, em fevereiro. Graças a Deus. Existem pregadores que estipulam um valor X, a gente sabe que é um valor alto. E existem aqueles outros que dizem, olha, pastor, naturalmente eu preciso de uma hospedagem, minha passagem, etc. E uma oferta voluntária. Sim. Quando o camarada não estipula um valor, ele sai muito mais bem abençoado do que aqueles outros que... Isso é uma verdade.
uma pura verdade. Só X. Pelo amor de Deus. A gente sabe que tem a despesa da E viagem. aqueles que vêm assim, olha, aquilo que Deus provê está na bênção. Eu acho que esses são os mais abençoados. E eu sou prova viva disso e já evidenciei muitas situações como estas. E aí, então, eu fiz a itinerância. Sim. E ao retornar para São Bento, o meu pastor local, ele disse para mim o seguinte. Ele disse, olha, Williams, a igreja quer que você seja um pastor, mas de ovelhas, de Pará, um pastor de igreja. Eu disse, então me dê uma igreja. E ali eu fiquei por 9 meses em Maragogi mesmo. Maragogi. Paraíso, né? Isso, maravilha, né? E bom. Fiquei... Depois eu fui transferido porque era o único obreiro que tinha a disponibilidade de ter um carro. Não era um carro, né? Mas me deslocava. Já deslocava. E então, para quem teve... O meu primeiro carro foi um Passat. Depois foi um Monza 1.8, daquele que não bebia. Passat. Não bebia, sabe? Eu não quero nem assustar. Um Monza, né? Um Monza 1.8, com os bicos tudo reaberto. Sabe que eu me recordo que uma vez eu ganhei 30 litros de combustível, não deu nem para chegar na Guaxuma. Vindo lá para cá. Agora é forte, carro forte. E aí o que acontece? Aí eu disse, eu aceitei a proposta. E de lá eu fui para Maragogi, honrei, eles colocaram um presbítero e me enviou para Porto Calvo. De Porto Calvo eu fiquei um período de tempo, só subindo, né? E aí, mais uma vez que foi colocado um presbítero para também tomar de conta com a ação pastoral, e disseram, então você vai para Maceió. Eu digo, tá bom, Maceió eu tô em casa, não tem despesa nenhuma, tô na casa do meu pai, da minha mãe, estamos bem, estamos em casa. E aí, vim para Maceió. Pouco tempo depois, o líder disse assim, olha, nós vamos ter que abrir em Arapiraca. Topa, disse, vamos embora. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Sim. E viemos, a princípio com propósito de campanha, preparação, ficamos 1 ano trabalhando aqui, campanha, visitação. Casa dos irmãos. Isso. Sim. Os irmãos mais próximos que nós ganhamos para Jesus. Eu quero deixar bem claro assim, que a nossa igreja ela foi fundada com membros resgatados do mundão mesmo, sabe? Do mundão mesmo, pessoa do catolicismo, resgatado da idolatria, da prostituição, das drogas. E Deus assim tem feito isso. Porque eu vinha com essa linha de não confrontar a região como muitas pessoas que infelizmente têm aquela famosa pesca de aquário. Tem um versículo, eu não lembro exatamente onde é, que Paulo diz que ele procurou pregar onde Cristo ainda não tinha sido anunciado. Isso. Né? Porque hoje se vê uma dinâmica de muita migração de pessoas. E tem pastores simples que recebem pessoas que já vieram de outras igrejas, muitas outras. Aí o pastor fica naquela alegria, chegou gente para poder apacentar, e logo que essa pessoa não se satisfaz com a igreja, vai para outro lugar. Vai para outro. Porque parece que é uma clientela, que se tem uma igreja X, aí tem outra que abriu com uma coisa melhor, uma oferta melhor de conforto, a pessoa já migra. Eles fazem assim, não me identifiquei, então vou sair daqui, vou para ali, é onde eu me identificar, onde ficar confortável para mim, eu fico. Até desconfortá-lo. Né? Pois é. É confortável para ele si, né? ou para ela, até desconfortável. Enquanto está confortável, sabe? Aí tudo bem. Quando há um desconforto, ele sai para buscar. Eu acho de uma desumanidade. Sim. Desumanidade muito grande. A pessoa chegar em um determinado lugar, ser bem tratado, estar crescendo, cooperando e de repente sair sem nenhuma justificativa. E agora né? moda até... Como fica o pastor que recepcionou, que estava ali contando com essa pessoa? A moda hoje atual é se despedir, quando se despede do pastor, por WhatsApp, por redes sociais. Onde que antigamente existia isso? É apresentado diante da igreja e vai embora. Acabou-se. Não existe mais a bênção, meu pastor. Não existe mais a bênção do pastor. Não existe mais a consideração. Não existe mais o respeito. Tá bem escasso. O respeito. A hierarquia. Entendeu? Parece que tudo que foi dedicado foi em vão. Apresentado. Mas só que nós, como servos e líderes que somos, reconhecemos o chamado que Deus tem nos colocado. Isso é previsto, né? Claro. Profeticamente isso é previsto, o amor esfriando. Aquele versículo que Paulo diz que, ainda que amando muito, seja menos amado. Né? Filhinhos, pelos quais eu sofro dores de parto até que Cristo seja gerado. A primeira vez que eu fui a Brasília, eu tive um encontro com o Benho Lopes. Em um restaurante. Hoje está no Canadá? Canadá. Um amigão maravilhoso. E é uma pessoa bem espontânea, uma pessoa humilde, sabe? Topado. E aí eu tive a oportunidade de ter um encontro de pastores lá, e eu estava numa conferência, e quando terminou, nós fomos para um restaurante. E ele olhou ele disse, eu tenho uma pergunta para fazer para todos vocês aqui na mesa.
E ele olhou para um e para outro, aí o pessoal ficou surpreendido, porque é uma pergunta espontânea. Ele disse, você já se prostituiu? Perguntando tanto aos homens como às mulheres. Você já Pesada se pergunta. adulterou? Sim. Essa foi a pergunta. Vocês já adulteraram? E aí um olhou para o outro, porque tinha pessoas ali que nasceram na fé, particularmente eu, primeira esposa, tudo. Aí eu, meu Deus, que pergunta é essa? Numa mesa, num momento social desse, um momento, sabe? Ele, se vocês nunca não adulteraram, cuidado para não adulterar. E aí foi ali apresentada uma temática de uma abordagem de uma ministração sobre justamente o problema que muitas igrejas têm eventualizado, sabe? Líderes que muitas das vezes têm se prostituído ou têm adulterado com a igreja, porque ele fez essa conotação de que a igreja é a noiva de Cristo e nós somos só o adornador, o que adorna, o que prepara, sabe? E nós lançou a polêmica, mas depois trouxe a resposta, de contrapartida, a resposta para que nós pudéssemos obter um crescimento e um desenvolvimento ministerial sem nunca se envolver com a noiva que não nos pertence. A noiva é de Cristo, sabe? E a noiva sendo de Cristo, nós não podemos desejarmos, né, casar com a noiva que já tem um noivo. É muito forte isso. Que maravilha. É maravilhoso. E eu trouxe esse aprendizado por intermédio dele e trago isso para a minha vida. Pastor, em relação à origem do ministério, aí né? quando... A Projeto Família, obviamente, já está contando o desenrolar da história, apacentando os irmãos, visitando. Quando eu vim da itinerância, por muitos ministérios que eu passei, você sabe, quando se passa por os ministérios, tanto visitando como congregando, eu não digo muitos ministérios congregando, mas visitando, por conta da itinerância, eu tive a oportunidade de lidar com muitas experiências, boas e ruins. Então, assim, eu disse, não, a gente tem que aderir a um modelo diferente, né? Não é um modelo porta larga, mas que possa abranger uma condição que as pessoas fiquem confortáveis em buscar e adorar a Deus. Sem um jugo desnecessário. Sem um jugo, sem aquele peso, sem aquela cobrança desnecessária, como o senhor acabou de falar aqui. Moral da história. Aí eu vim para cá. Poucos meses, o pastor que era do campo, ele tocou um ministério independente, sabe? Deus abençoou. Hoje está um baita de um templo lá em São Bento, numa das principais lá. E eu vim para cá. Como eu fui particularmente largado, porque a placa virou, entendeu? A placa virou. E aí a minha cobertura era de Goiás e o pastor lá, presidente do campo da região, não tinha conhecimento da minha pessoa, que eu era subordinado do meu pastor local e regional. E eu fui largar, assinei contrato, tudo, porque era muito, assim, documentadamente. E pelo descumprimento, eu cheguei para a igreja e fiz uma reunião, uma assembleia, e bati a real. Disse, olha, infelizmente, eu não estou podendo mais contar com o apoio do ministério ao qual eu fui indicado para abrir a obra aqui. Nós já estávamos com quase 4, 5, 6 meses abertos já. A obra na Nossa Senhora do Rosário, na época, uma igreja que só comportava de entre 30 a 40 pessoas. E aí eu disse para o pessoal, olha, eu não tenho condições de tocar uma obra sem uma cobertura ministerial. Se eu procurar uma igreja local, eles não vão me apoiar como líder principal da obra. Eles, evidentemente, vão enviar um membro, ou melhor, um líder, para que possa pastorear, tanto para mim quanto a vocês. Como eu vim da itinerância, das duas uma. Ou eu volto para a itinerância, porque de qualquer forma era da itinerância que Deus supria as minhas necessidades pessoais e familiares, né? Ou, do contrário, vocês nos apoiam para nós abrirmos a igreja. E aí o pessoal disse, não, estamos com o senhor. Era tudo novos convertidos, pessoas que eu ganhei, pessoas que eu batizei. Meu primeiro batismo foram 18 membros, em curto prazo de meses. Que maravilha. Entendeu? Então, por esse apoio, eles disseram não. E tinha uma senhora que tinha um púlpito na casa dela, que ela tinha 40 cadeiras, uma cortina, um púlpito. Eu só tinha a caixa, o microfone e o teclado, mais nada. Aí eu disse, já temos o espaço, temos o som. E ela está dando os adereços, né? Para poder, assim, oficializar o templo. Vamos alugar, vamos expandir a obra e vamos ver o que é que Deus vai nos proporcionar. Vocês têm o apoio, então. Aí, desde então, eu fundei, né, em 2013, a obra. 2013. Sabe? 2013 eu fundei a obra, literalmente. Sabe? Foi quando eu fiz a reunião, disse que eles vão fazer um edital, vou colher a assinatura de vocês, vamos fazer uma ata. Eu já tinha uma orientação ministerial vindo, um segmento com orientação, e apresentei as condições dessa forma. O pessoal apoiou, abraçou a causa, e aí nasceu a Assembleia de Deus Projeto e Família. A pergunta era, Senhor, que nome? Que nome? Aí eu, orando, com a minha esposa em concordância, ela disse, já está tudo certo. O que é que nós prezamos?
pela família. O que é que Deus fez? Construiu em nós uma família. Já estava trabalhado. Estava trabalhado. É. Eu disse, então vamos fazer o seguinte. A Assembleia de Deus, projeto em família. Tudo isso. E aí, somos hoje, graças a Deus, né? Uma instituição religiosa abençoada. Temos hoje... Enfrentamos troncos e barrancos, porque toda obra é árdua. Não, né? Quem não, meu Toda Deus. obra é árdua. Né? Primeiro, os 3 anos, um aluguel mais tranquilo, porque nós preparamos o ambiente. Sim. E era mais acessível. Depois mudamos para aqui, para a Rua Brasília, onde é a atual CF, a academia. E passamos um ano, no ano consecutivo mudamos para o prédio vizinho. Sabe? Sim. Prédio vizinho. E ficamos mais 3 anos num contrato comodato pelo investimento lá. Sabe? Na época, por indicação de pessoas, olha, vem para cá, sabe? Você se prepara aqui, não se preocupe, não vai pagar aluguel. Aí eu entrei com investimento e disse, olha, eu vou fazer um contrato de comodato para poder... Eu não correr o risco, de repente, entrei hoje e vou ter que sair amanhã. Sim, sair. Antes de vencer o período, no caso foram 3 anos, né? Mais 1 ano, 4, 3, 7. No 7º ano da obra, quando já estava chegando o 7º ano, aí eu já tinha, graças a Deus, recebido a oportunidade bagagem, 7 anos, de aderir o terreno da igreja, né? E a gente estava na expectativa de construção, sabe? Tivemos a oportunidade de ter um apoio muito grande do pessoal da Celel, que deu um empurrão, assim, deu um descontão daqueles, Maravilha. sabe? Para poder a gente aderir, honramos com os compromissos, o pessoal estava muito alegre, animado, foram muito participativos. Eu louvo a Deus pelos irmãos que iniciaram a obra conosco, sabe? Alguns que não estão conosco mais, mas foram muito fundamental no desenvolvimento da mesma, sabe? E aí Deus nos fortaleceu, que eu trouxe esse propósito de Brasília, sabe? E aí, pelo trabalho apresentado, o trabalho social apresentado, nós adquirimos, né, o espaço, que hoje é a nossa atual igreja. E aí nós lutamos só pela edificação, por frutos de ofertas, dízimos e doações, sabe? E aí nós erguemos, né, na preliminar de quase praticamente 40 dias para nós inaugurarmos a obra. Tivemos que rapar o tacho, como fala, né? Pegar cartão, aquele negócio todo. Para concluir, para concluir, né? Faltava pouco, faltava só a sala de crianças e banheiros. Sim. O templo praticamente já estava de pé, a gente já estava cultuando praticamente. E aí a gente inauguramos a obra e antes do contrato vencer, Deus nos honrou, né, com a edificação do nosso templo próprio. Hoje são 6 anos, né, nesse templo. Para a honra e glória do Senhor. 6 anos do templo quando e do ministério. Aí a nossa surpresa veio a pandemia e aonde surpreendeu muita gente que tinha a responsabilidade de pagar aluguéis, né? Muitas igrejas fecharam e Deus nos deu essa graça. E ao invés de ser mais uma obra, não menosprezando, mas que fechasse por razão da pandemia, manteve-se de pé. Que maravilha. Erguida para quando passasse o vento, a tempestade, nós recomeçarmos. Hoje são quantos anos o ministério? Hoje são 13 anos. 13, né? 13 anos. Que bênção. Quase a idade. Foram 12 anos. Quase, né? A idade do filho do meio, porque foram, como eu estava contando, né? São 1 ano de preparação com mais 12 de obra. Sim. 13 anos ao total, mas 12 anos de obra fundada. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Que maravilha, pastor. Então, já deu para saber, assim, de uma forma panorâmica, o seu chamado, o seu ministério e como se estabeleceu aqui em Arapiraca. Eu quero, rapidamente, a gente também... o tempo corre rápido demais. Eu queria falar sobre essa questão da família, porque o senhor sempre trabalhou com essa temática família. Sim. Inclusive, a revelação de Deus para o nome do ministério é esse, de fato, né? O Projeto em Família. Eu queria que, em rápidas palavras, explicasse para nós aqui, em relação à questão da administração. Administração, ministério e família. Como que tem esse jogo de cintura para poder estar com a família, ao mesmo tempo se dedicar à obra, não ser relaxado com a obra. É possível você ter uma dedicação boa à família, ao mesmo tempo cuidar da obra do Senhor? Hoje, atualmente, depois da pandemia, nós resumimos a obra em uma única congregação, que é a nossa sede. Nós chegamos a ter 13 igrejas abertas, inclusive duas em Rio Grande do Sul. Uma em Canela e outra em Gramado. E nesse curso, né, nós... Os irmãos eram de lá, os locais que começaram a dirigir. Tínhamos só um líder de Maceió que foi para lá para tocar a obra. Sim. E a gente fazia esse intercâmbio, ia para lá e dava esse suporte. Confesso ao senhor que antes, o tempo era escasso, porque assim, tinha que se dividir a 1000. E é fato de que quando, não sei se o senhor teve a oportunidade de abrir alguma congregação,
Não, e não pretendo. Não pretende, né? Deixa uma com o povo lá. Entendeu? Porque é justamente esse Tempo. detalhe que eu quero entrar. Tempo. Porque, assim, quando a gente abre uma congregação, eu vou falar no padrão, assim, na condição já de visão. A gente abre uma congregação para dar suporte, às vezes é uma família que mora em outro bairro, Sim. sabe? Para dar conforto, não ter que se deslocar tanto. Às vezes tem problema de pessoa idosa, então vamos abrir uma congregação. E a gente conta com aquela quantidade de pessoas para poder formalizar uma nova família, para dar continuidade o nome do Senhor, né? A propagação do ministério. Só que, assim, o que é que acontece? As pessoas, elas têm um apego com o pastor presidente. Ela tem um apego com o seu líder da obra. E quando você abre uma congregação, por mais que você coloque um dirigente, eles querem sempre ver o pastor. Ver o pastor, querem a participação do pastor. E não é uma presença uma vez outra. É uma presença constante. O senhor já viajou sem avisar a igreja? Já. Todo pastor faz isso. Já. Porque tem momento que se o pastor avisa com antecedência que não vai para a igreja por conta de uma viagem, aí tem uns crentes que... Há 4 anos eu tenho viajado para umas conferências no Goiás e o pessoal, agora sim, já sente mais, porque eles sabem que quando se aproxima final de ano, eles entendem que eu estou perto da conferência que eu vou participar. Então eles já sabem que o pastor a qualquer momento vai viajar. Os mais antigos já sabem, os mais jovens não. Mas assim, a gente inúmeras vezes viajamos sem comunicar, para não frustrar, de repente chegar alguém e quebrar aquela perspectiva. Cadê o pastor? Sabe? E a gente sabe que o pessoal tem esse desejo de que o pastor esteja sempre perto. O obreiro escalado vai pregar, aí... E às vezes, as pessoas, né, não é que ele não supre, ele supre com a palavra, ele supre com louvor. Mas é essa questão carismática do povo. Então, aí, assim, foi muito difícil, sabe, ter que conciliar, porque eu terminei tendo que me dedicar muito à obra, levantar campanha, fazer essa divisão para poder suprir. E eu vivia pouco familiarmente falando, era mais quando estava dentro de casa, sabe, na oportunidade assim, com a família tudo, mas nunca deixando de dar o suporte como pai, minha esposa como mãe, sempre a gente Mas existe esse crescimento espiritual e ministerial? Sim. Eu falo no sentido de deixar a família sofrendo nos cuidados. Existe alguém que cresça espiritualmente e tenha um ministério próspero, deixando a família de lado, fazendo a família sofrer com a ausência dele? Que tem muitos que, por exemplo, passam muito tempo distante de casa. Né? Claro. Como é que a gente leva essa questão? A gente leva essa questão no seguinte fato. Eu acho que assim, a Bíblia nos diz, Eclesiastes é uma palavra muito, muito direcional. Há tempo para todas as coisas. Sabe? Eu acho que tudo tem que ter organização. O reino é organizado e a nossa vida pessoal tem que ser organizada. Não só ministerialmente, como familiarmente. A gente tem que entender que, independentemente, a gente costumamos a dizer, isso é uma declaração já universal, que o primeiro ministério é a família. E eu costumo dizer sempre no nosso altar que se o altar vai bem, a igreja vai bem. Mas para que no teor da liderança esteja bem, dentro de casa tem que estar melhor. O senhor poderia ler o texto que a gente separou? Sim. 1 Timóteo 5, verso 8. É bom porque embasa até o que está explicando. Né? Diz assim a palavra: se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. É muito forte. Tá vendo? Pois é. É muito forte essa palavra, porque nós enxergamos essa proporção da bênção de Deus, né? Da intervenção de Deus para que as coisas possam dar certo. Não só para o ministério, mas antes de que tudo dentro de casa. Principalmente diante da família. Porque assim, se o líder, o pastor, ele não tiver uma vida alinhada familiarmente, como é que ele vai poder cobrar de um membro referente à sua família? Né? Às vezes você quer cobrar algo de alguém e às vezes na sua casa está tudo horrendamente. E é necessário ter esse conceito, né? Essa direcionalidade que Paulo ele está mencionando aqui, quando ele diz assim, mas se alguém não tem cuidado dos seus, né? Eu antes de iniciar a nossa entrevista aqui, eu dizia que era muito relacionado à questão do amor ao próximo. E às vezes as pessoas estão muito preocupadas, meu pastor, de quem é o próximo. E às vezes o próximo está tão mais perto do que nós pensamos. Dentro de casa. Tem muita justificativa, pastor. Ah, não, depois eu vejo essa questão do meu filho, porque eu tenho que visitar fulano, eu tenho que ir para a convenção, eu tenho que evangelizar dia tal, e etc, etc. E o filho só quer parar um pouquinho
para brincar com você, Verdade. para ouvir uma história, para Verdade. você sentar com ele, se divertir, passear. Tem muitos pastores que... Eu sei que quanto mais você se doa na obra, mais ela vai Sim. querer de você. Sim. Não existe essa da obra te dar descanso. Sim. Quanto mais você vai, mais tem para fazer. Então, acredito que a pessoa precisa manter a sua postura, se posicionar. Dia X, sair com a família, com os filhos. Claro. Né, esse dia intocável. Aqui... Separar as coisas. Separar as coisas. Por exemplo, tem pai que coloca o jugo pastoral sobre os filhos. Sim. O pai, obviamente, pastor, ele tem suas responsabilidades. Ele tem que ser espelho, né? Mas e o filho que é adolescente, que chegou da escola, às vezes ele tem um trabalho para fazer que no outro dia não vai dar tempo por conta de uma situação. Uma eventualidade. Aí tem pai que quer que o filho esteja em todas as programações da igreja, todos os momentos, um adolescente. Verdade. Isso não pode trazer um certo prejuízo para Pode trazer um trauma, sabe? A Quero ponto... nunca ser pastor, para ser igual ao meu pai, que só vive na E rua. principalmente assim, quando se trata de situações que você... porque o filho, quando ele é muito participativo nos altos e baixos do ministério... E ouve muito da situação da igreja. Da intimidade. Porque tem coisas que não dá para transmitir. Você não quer transmitir para uma pessoa do âmbito social e ministerial, quanto mais para sua família. Então, a gente costuma dizer que quem não quer para si não dá aos outros. Isso. Né? Então, assim, você não quer para si. Né? Então, você está fazendo de tudo para ter zelo e cuidado para que outra pessoa não seja sensível a algumas necessidades ou até deficiências daquilo que você exige na sua vida ministerial, na sua conduta pessoal e ministerial. Mas aí você compartilha dentro de casa? E o pastor, ele leva problemas, ajustes de dezenas, centenas de pessoas. Isso. Imagina os filhos ouvindo. Irmão fulano, irmão Beltrano. Fulano me procurou fulano, isso. Isso é complicado. É a cabeça do menino, né? Então, assim, eu particularmente, tanto eu como a minha esposa, a gente tem a oportunidade de lidar com essa situação sem transmitir muito. Sabe? Porque, quer queira que não, essa carga, esse peso foi dado a nós. Essa responsabilidade foi dada a nós. Não tem a possibilidade de não transmitir nada. Mas, ao mesmo tempo, a pessoa não vai derramar tudo sobre os filhos. Isso, porque se derramar, vai frustrar. Exato. Vai traumatizar. E aí, aonde é que vai dar continuidade daquilo que Deus lhe confiabilizou? Porque, quer queira que não, é os filhos que levam o ministério. Né? Então, quando os filhos veem os pais como espelho na obra, a tendência é eles tocarem a obra assim com os seus pais como referências na vida deles. Mas se ver como peso, muitos vão se afastar Largam. Da igreja. Tem jovens que dizem, eu prefiro trabalhar, quero fazer uma faculdade, não quero viver de obra, eu não quero depender de doações, de voluntariedade, de entrega de oferta, de dízimo, coisa do tipo assim. E tudo. Por isso, pastor, eu coloquei até como pergunta aqui para a gente já encaminhar para o final. Sim. Tem muitos líderes que entram em depressão. Tem muita separação de casais, né? Suicídio também. Suicídio, porque vê a pressão da obra, não consegue equilibrar o seu espiritual. Sim. Então mistura emocional com razão, não consegue se controlar. E muita gente pensa, meu Deus, eu fui chamado porque a ferida espiritual, a ferida religiosa, ela é muito pesada. Claro. Porque a pessoa pensa, eu fui chamado por Deus para fazer tal coisa. E a tal coisa não está dando certo, não está me dando satisfação. Sim. Então, para que viver? Porque se nem para Deus, que é o que eu deveria fazer, eu nasci para fazer algo para Deus. Se para Deus não está dando certo, então eu não sirvo mais para nada. Claro. Então, tem muita gente que fica nessa pressão psicológica, né? Sim. Uns entram em depressão, mesmo sendo pastor, tá ali pregando, orando pelos Independentemente outros. De repente, separa o casal. O seu grau de espiritualidade. Então, o pastor precisa, né, cuidar da sua mente. Administrar, né, cuidar da mente, cuidar da saúde, sabe? A palavra que Timóteo está apresentando, ele tem uma linguagem que diz assim, portanto, se alguém não tem cuidado dos seus parentes, principalmente daqueles com quem vive no seu propósito, está a contradizer sua fé. Então, é um modelo de pessoas que nega a fé. Então, não cuidar da família, não cuidar daquilo que Deus lhe confiou pessoalmente e familiarmente, você também está negando a fé. Tantas pessoas têm na cabeça, se eu fizer isso, eu vou negar a fé. Se eu mentir, eu vou negar a fé. Se eu apostatar, eu vou negar a fé. Tem tantas coisas supléficas que você está, no seu cotidiano, infligido dentro do conceito do que a palavra nos cobra, né? Para que nós vivamos uma vida saudável, não socialmente, como familiarmente e ministerialmente, que você pode estar, concernemente, pendendo por caminhos de perdição, sabe? De desgraça e até mesmo de morte, porque tudo isso reflete. Então, está a contradizer sua fé, está mesmo
a ser pior do que muitos infiéis. Aí, então você prega para que os infiéis sejam fiéis. Sim. E você está numa colocação E a própria de infidelidade. Ah, mas eu dou dízimo, entregue. eu dou oferta, eu me entrego, eu prego, eu louvo, eu revelo, eu sou profeta, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas se você não honra a sua família, não honra o seu próximo, você não faz valer o que a palavra está nos apresentando aqui, você está sendo pior em infidelidade do que os infiéis. E Muito bem. há tempo suficiente de recomeçar. O doente sabe? não pode curar as pessoas. Não. Né? Ele precisa curar a si mesmo. Tem que curar a si mesmo. Tem que ser curado para curar. Entendeu? Primeiro tem que ser tratado para tratar. Restaurado para restaurar. Então estamos vivendo um tempo difícil, mas o nome do Senhor, Deus cuida. ele é glorificado e ele com certeza vai direcionar caminhos, né, de bênçãos e recompensas sobre a vida do povo dele. Pastor Willames, uma satisfação Maravilha. tê-lo recebido nesse podcast. De fato, o tempo passa voando, né? Verdade. Eu fui liberado para poder participar, estou até fardado, mas volto para o trabalho e eu não poderia perder essa oportunidade Bem. de convidar um pastor que a igreja trata especificamente nesse tema de família, porque família é tudo para nós, né? Família é um presente de Deus para as nossas vidas. Verdade. Então, cada palavra essa palavra que nós tratamos sobre o assunto familiar, o seu testemunho de vida, o seu ministério, vai inspirar muitas pessoas. Amém. Então, muito obrigado por ter me dado essa honra de entrevistá-lo e quero dizer que as portas estão abertas, viu? Amém. E a gente vai Eu que agradeço. estar junto. Eu que agradeço, quero agradecer em nome de Jesus pela sua vida, pastor Klaus, Amém. e a todos, né, telespectadores desse programa. Tenho certeza que Deus falará, ou melhor, já falou e falará Verdade. mais ainda ao seu coração, e você será um instrumento de Deus para compartilhar esse vídeo e outras vidas seriam alcançadas por intermédio da palavra e possam assim mais cuidar mais não só de si, mas também das Amém. suas famílias, né? Que seja ao tocante às lideranças, não só locais, mas universal, para que todas sejam abrangidas na bênção e no poder de Deus sobre as nossas vidas. Amém. São verdades necessárias. Que nós precisamos ouvir, né? Algumas verdades doem, Sim. mas precisam ser Melhor uma verdade anunciadas. Verdade. Não é Pastor, verdade? nós encerramos com uma oração. Sempre peço ao meu convidado fazer uma oração. E de antemão já agradeço. Em nome de Jesus. Amém. E os irmãos que desejarem fazer uma visita, AD Projeto em Família, fica no Na rua Itapuã. Claudete Maria de Melo, número 340, ali no bairro Itapuã. Nossos dias de culto, quarta, sextas Muito e bem. domingos, todos os dias, 7h30 da noite. E às quinta-feira à tarde, o nosso trabalho de oração. Tem sido uma bênção também. Muito bem. É bom que quinta-noite está livre para poder convidar, né? Eita Pra pregar lá glória, na igreja. maravilha. E a gente estamos aí, aberto para podermos Glória a juntos Deus. adorarmos o nome do Senhor. Amém, Viu? pastor. Quero aproveitar, pastor, antes da oração, Sim. agradecer a Deus por essa oportunidade, ao Senhor, ao Amém. programa, tá certo? Ao nosso técnico, É Deus o Jean, abençoe. o homem- Jean abençoado. Jean do Manto. Já está é. consagrado. Amém? Deus abençoe. E quero mandar a paz do Senhor e, né, dizer para minha esposa, para minha família, meus filhos, tá certo? Minha nora, que eu amo a todos, tá certo? E amo a obra do Senhor. E tenho certeza que é apenas o início, é a ponta do iceberg certeza. de muita coisa que Deus ainda tem a fazer em nossas vidas e com certeza essas bênçãos refletirá, né, em todos os nossos amigos, né, e também na comunidade e em nossa cidade também. 100 anos, Amém. né? Pois 100 é. anos da nossa cidade, Pois de é, Arapiraca. 100 anos. E a obra religiosa, do modo geral, tem contribuído muito, né, para um tratar Sem dúvidas. excelente aqui em nossa cidade. Muito obrigado, pastor. Amém, pastor. Vamos Pode orar. em nome de Deus Jesus. Pai, na tua presença, nós Aleluia. queremos te louvar, te agradecer por esta oportunidade que o Senhor nos concedera, de Glória junto a com teu Deus. filho, junto com cada um daqueles que deram atenção a este vídeo, meu Pai, para que assim, meu Pai, ele seja alcançado pelo teu poder, Em nome de a tua Jesus. bênção, a recompensa e a paz. Reconhecemos, meu Pai, que para tudo há um jeito e com a tua presença, maior ainda, Senhor. Senhor, neste momento, conforme a palavra foi declarada, que nós tenhamos mais atenciosidade, mais zelo, mais cuidado de Jesus. para conservar, preservar, para que nada pereça, nem principalmente familiarmente, Senhor, para que as investidas do inimigo caiam por terra e que continuamente o Senhor seja glorificado, porque o Senhor é o Senhor da família, é o Senhor da constituição desde o início, do começo do mundo. Foi isso que o Senhor predestinou a humanidade a crescer, a multiplicar. E nós estamos aqui, meu Pai, para fortalecer isso em oração. Meu Deus, como teu servo, como sacerdote,
como ministro do Evangelho, junto com teu filho, nós concordamos, porque o que é ligado na terra é ligado no céu. Eu ministro a tua bênção, a tua recompensa e a tua paz na vida dos teus santos, não só hoje, mas para todo sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E graças Glória a Deus. a Deus. Até a próxima. Amém. Não percam esse episódio. Desperta Arapiraca. Glória. Até mais. Maravilha.